Muitas notícias do Fluminense neste vídeo da Central. O reforço acaba de chegar no Rio de Janeiro para assinar com o Fluminense. Vou trazer essa informação. Craque do Palmeiras elogia John Kennedy, que brilhou na vitória da seleção brasileira. Tem informação importante. Técnico da LDU está clamando por reforços. E também veja quem desses atletas que iniciaram os jogos do Campeonato Carioca no Fluminense ganharam pontos com o Fernando Diniz. Então já vai deixando o seu like e ativando todas as notificações para você não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo da Central Fluminense aqui no YouTube. Esse vídeo é patrocinado pela PagBet, saques imediatos via Pix, as cotações mais altas, as melhores cotações do Brasil. Na PagBet você com apenas R$1, torcedor tricolor, você consegue jogar e você vai ajudar muito o canal clicando nesse link no comentário fixado neste vídeo. Cria a conta lá porque você vai ajudar demais a essa parceria Central Fluminense e PagBet. PagBet, acertou, tá pago. Então vamos começar com as notícias do Fluminense. Vamos falar de John Kennedy aqui, que ele tá brilhando na seleção brasileira olímpica, jogando pré-olímpico na Venezuela. E na noite de ontem, o John Kennedy marcou um dos gols da vitória da seleção brasileira sobre a Colômbia. O John Kennedy já tinha dado uma assistência para o Endrick na vitória sobre a Bolívia 1-0 na primeira rodada. E agora o Urso deixou a sua marca e teve um fato muito interessante. Em entrevista, o Endrick exaltou o John Kennedy e se declarou muito fã e está do lado dele é muito bom, segundo as palavras do Endrick. Então vamos colocar aqui a entrevista, a declaração do Endrick, abre aspas. Deus pôde me colocar nesse momento para que eu jogasse com o John Kennedy, sou fã dele, estar ao lado dele é muito bom, mas o time é um todo, creio que vamos conquistar coisas grandes, o que queremos é levar o Brasil para as Olimpíadas. Então, John Kennedy e Endrick vem sendo a dupla titular do ataque da seleção brasileira e o John Kennedy, gente, ele cada vez mais vai se tornando um ídolo nacional. O John Kennedy, o crescimento das redes sociais do John Kennedy depois da Libertadores foi muito grande. A história de vida dele, a história de superação dentro do próprio Fluminense, é um cara simples, é um cara, né, de bem com a vida, e muita gente de os torcedores de outros times acompanham de perto o John Kennedy, tem o John Kennedy como ídolo, jovens, crianças que torcem até para rivais do Fluminense, gostam muito do John Kennedy. Não sei se é só pelo futebol, porque o John Kennedy tem a carisma da comemoração dele, faz o urso, é carismático, a criançada adora isso em jogador, e o John Kennedy, além de jogar muito e estar muito bem na seleção, é um cara que tem potencial de ser ídolo nacional. E tem muita gente pedindo o John Kennedy já na seleção principal brasileira. Falando de Fluminense, o John Kennedy bem lá no pré-olímpico. Fluminense voltando, né? Voltou anteontem aos trabalhos, o time principal. Muita gente falando sobre os reforços, como encaixar Renato, Terãs, se vão entrar. Para mim, a prioridade aí é o John Kennedy, que tá pedindo passagem nessa equipe titular do Fluminense. Na minha visão, o John Kennedy, quando voltar da seleção, o Diniz vai ter que arrumar um espaço no time para ele, porque ele terminou a temporada 2023, já começa 2024. 2 jogos, 1 assistência e 1 gol, mostrando suas credenciais. Eu sou fã demais do John Kennedy, eu sou muito fã do John Kennedy e ele joga muito, ele tem que ser titular do Fluminense na minha concepção quando voltar na seleção brasileira. Mas tá aí essa declaração do Endrick, muito legal. Outra estrela do futebol brasileiro, eu já posso dizer estrela, né? É uma futura estrela aí, é um jogador que realmente vai agregar e muito para a seleção brasileira no futuro e já está vendido ao Real Madrid. Mas tem muito mais informações para a gente conversar aqui na Central Fluminense. Vamos falar aqui, gente,
do nosso adversário da Recopa, a LDU, a gente vem acompanhando firmemente essa situação da LDU lá, e o técnico deu uma entrevista muito interessante, porque após perder peças importantes, o técnico da LDU clama por reforços, gente. Que situação vive a nossa adversária da Recopa Central Fluminense, semana após semana, vem trazendo essas informações. Em entrevista para a Rádio Lared, o técnico Joseph Alcácer disse que o seu time precisa se reforçar para a temporada 2024. Abre aspas para ele. Acho que lá na frente precisamos reforçar. Jogadores muito importantes pela esquerda, estamos buscando as substituições certas. Não vejo idade para um reforço, vejo qualidade. Entendo que os torcedores estão esperando por reforços e eu também. A diretoria está trabalhando nisso. Enquanto isso, continuo com o meu grupo trabalhando, disse o técnico da equipe equatoriana. Vale lembrar, a LDU perdeu peças como Paulo Guerreiro, que era um dos grandes nomes do time na temporada passada, gente. Importante sempre lembrar, os confrontos da Recopa são nos dias 22 em Quito e 29 de fevereiro no Maracanã, no Rio de Janeiro. Então a LDU está passando por um processo de reformulação, está no início da temporada, fez o seu primeiro amistoso e venceu por 1-0, uma equipe modesta lá do Equador. Se eu não estou enganado, tem jogo hoje, tá? Da LDU, era amistoso dia 24, dia 27, então deve jogar hoje também mais um amistoso, vai jogar mais dois para frente, só estreia no campeonato equatoriano lá no dia 18 de fevereiro, às vésperas da Recopa. Então a LDU tá com problemas. Saiu o diretor, que é filho lá do Rodrigo Paz Delgado, que é o nome do estádio da LDU. Saiu o técnico Luiz Obedia, vem um espanhol e tá conhecendo aí a cultura da LDU, do futebol equatoriano, conhecendo o seu elenco que teve perdas. Então tá passando por um momento de dificuldade e isso anima, tá? Não é que o Fluminense vai ganhar só por causa disso, mas isso dá um ânimo pro torcedor do Fluminense em ver que a LDU está um pouco, eu diria, perdida nesse momento da temporada. E o técnico tá indo aí falar na rádio que tá precisando de reforço, tá clamando para reforçar essa equipe. Então quer dizer que as coisas ele já enxergou, já pontuou que não estão boas o suficiente para vencer o Fluminense na Recopa e os desafios da temporada da LDU de uma forma geral, que vai jogar a Libertadores também. Então, cara, vamos continuar observando, a Central vai continuar observando aí a LDU, trazer essas informações, porque até os confrontos da Recopa é uma equipe, um noticiário que a gente tem que trazer, eu diria, aqui para te atualizar, torcedor tricolor, do nosso futuro adversário da Recopa Sul-Americana, tá certo? Então vamos seguindo aqui com as informações. Chegou o momento do abraço aqui pra galera que tá sempre acompanhando a Central Fluminense, tá sempre dando uma moral pra gente. Um abraço pro Jaime de Del Castilho, pro Robério de Aracruz, pro Silvio César de Joinville, pro Marcos Afonso do Rio de Janeiro, pro Antônio de Laguna, Santa Catarina, pro Laércio de Mamanguape, Paraíba, pro Paulo Emanuel de Santo Antônio de Pádua e pro Mário de Barra do Corda, no Maranhão. Deixa o seu like aí, galera, pois é muito importante pro nosso canal continuar crescendo, beleza? Então vamos seguindo também aqui nos restantes das informações do Fluminense. Vamos falar aqui do Douglas Costa, que chegou no Rio de Janeiro nesta manhã, desembarcou agora há pouco no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, e ele fala que é importante para a minha carreira essa chegada ao Fluminense. Notícia muito importante, reforço chega para assinar com o Fluminense, tá certo? Eu vou trazer aqui de uma forma completa o que disse o Douglas Costa nessa chegada para a imprensa. Abre aspas, chego muito feliz e motivado. Acho que essa mudança vai ser importante para a minha carreira. Feliz pelo chamado do Diniz, o Fred também ajudou. Venho muito motivado e pronto para lutar. Na chegada, o Douglas também falou sobre a relação com a cidade, já que ele tem um apartamento no Rio de Janeiro e costuma passar
férias, e agora essa casa vai ser realmente uma casa para ele, porque ele vai viver aqui no Rio de Janeiro. Abre aspas, eu sempre passo férias no Rio, minha esposa é carioca. Ela está grávida e eu a deixei em Miami. Estou acostumado com uma vida de férias no Rio de Janeiro. Agora é uma vida totalmente diferente. Trabalhar todos os dias, viver uma maneira diferente do que venho passando férias. Então, essa foi a declaração do Douglas Costa durante a madrugada, torcedor tricolor. Ele até chegou a postar, né, que estava vindo ao Brasil, ele estava no avião. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Aí, ó. Ele postou que estava voltando nos seus stories lá na rede social Instagram e a galera já ficou em alerta, alvoroçada. Eu já tinha trazido essa informação dias atrás, né, que o Douglas Costa chegaria no sábado aqui no Fluminense, informação dada em primeira mão pelo Vitor Lessa, e realmente chegou aqui no sábado o Douglas Costa para assinar contrato com o Fluminense Futebol Clube. A gente espera que o Douglas Costa ele esteja realmente motivado a mostrar o seu futebol. Ele tem muito futebol, gente. Douglas Costa jogou Copa do Mundo em 2018, jogou no Bayern, jogou na Juventus, jogou muito no Shakhtar. Foi um jogador muito desequilibrante no seu auge. Ele conviveu com muitas lesões, é verdade, e a gente conta com um dos melhores departamentos de futebol, aí, staff de futebol do futebol sul-americano, gente. Então a gente está contando muito com o Filé, está contando muito com o Fernando Diniz, com o Marcos Seixas, para deixar ele muito bem preparado a ajudar o Fluminense, porque futebol ele tem, gente. Futebol ele tem. O plano A era o Luiz Henrique, o plano B era o Léo Chu, o Douglas Costa tem mais futebol e muito que os dois. Só que hoje o Douglas Costa vem em baixa, vem num momento que muita gente, eu diria até 90% das pessoas, desconfiem de que ele é capaz de ajudar a contribuir com o Fluminense em 2024. Então você ouviu da boca do Douglas Costa aí. Foi um chamado do Fernando Diniz que fez o Douglas Costa largar tudo que tinha acertado lá na Turquia para jogar no Fluminense. Ele vai assinar por 1 ano e meio com o time tricolor, com o nosso Flusão. E eu só tenho que desejar boa sorte, Douglas Costa. Vamos te apoiar. Mas você tem que mostrar raça, tem que estar motivado, tem que demonstrar profissionalismo, porque aí a torcida vai te apoiar até o fim. Eu tenho certeza, é a característica do torcedor do Fluminense. Beleza? Então vamos seguindo aqui com as informações. Isso aqui é muito importante, hein? Porque a galera que está começando a jogar o estadual do Fluminense tem sido observada pelo Fernando Diniz. É uma informação que traz o GE falando, né? Veja quem ganhou pontos no Fluminense de Marcão e virou feedback positivo para o Diniz, porque o Marcão em entrevista falou, né, que vai passando feedback para o Fernando Diniz, vai conversando, o Diniz está observando sim esses atletas que estão jogando pelo Fluminense, iniciando essa temporada de 2024, e o GE listou alguns nomes que, segundo eles, ganharam pontos com o Fernando Diniz. Um deles é o Lelê. É o Lelê que marcou 3 gols nos 3 primeiros jogos e tem mostrado que o investimento financeiro e físico estão valendo a pena. O técnico Fernando Diniz gosta do atleta e acredita que ele terá um desempenho ainda melhor com uma pré-temporada no clube. Realmente, o Lelê ele tem feito os gols necessários para dar essa pontuação que o Fluminense tem hoje. Mas eu diria que o Lelê, rendimento nos 90 minutos, ele está sendo agraciado com os gols, mas ainda tem que melhorar. Tudo bem, a gente tem que levar em consideração que o entorno não ajuda muito o Lelê. E, assim, no segundo tempo a equipe do Fluminense tem ficado muito mal fisicamente. No segundo tempo tem cansado. No segundo tempo o Fluminense está perdendo campo, está perdendo volume de jogo. Isso é importante também a gente observar aqui. Mas, claro, o cara faz 3 gols em 3 jogos, é um cara que realmente ganha pontos com o treinador, com a comissão técnica, sem sombra de dúvidas. Felipe Andrade, com certeza, é zagueiro de origem e muito elogiado internamente por seu comprometimento. Tem atuado como volante, está sendo uma grande surpresa nesse início de temporada.
Marcão revelou que ele não atuava nessa posição há anos, mas deu conta do recado, a tendência é que vira opção como volante com Fernando Diniz, não como zagueiro. E a expectativa é que ele siga evoluindo com o retorno do treinador. E aqui eu já vou deixar o meu parêntese desses jogadores que iniciaram. O Felipe Andrade, sem sombra de dúvida, é o maior destaque técnico, né? Tem jogado muito bem. Eu acho que ele vai continuar assim de volante. Acho que ele nem mais vão contar ele mais como zagueiro. O Antônio Carlos também, né? Cotado para ser titular na zaga do Flu, mínimo que se esperava é que o Antônio sobrasse na equipe reserva. Tem acontecido não só pelo seu desempenho dentro de campo, mas a sua liderança entre os mais jovens está sendo bastante elogiada pela comissão técnica e está recebendo muitos elogios. Beleza? Outro que vem agradando a comissão técnica é o Vitor Eudes, gente. É o Vitor Eudes. Vitor Eudes, além do pênalti defendido, ganhou elogios pela sua resiliência, já que em 2023 foi contratado para ser o segundo goleiro, mas viu Pedro Rangel furar fila com o empréstimo do concorrente. Felipe Alves foi contratado, poderia desanimar, mas se manteve focado. O entendimento é de que a disputa para quem é o reserva do Fábio está aberta. Eu discordo, acho que o Felipe Alves é o reserva imediato do Fábio. Claro, o Felipe Alves ainda vai jogar e a gente vai ver como que está. Mas se a gente pegar histórico, né, status de hoje, Felipe Alves chega para ser realmente o reserva do Fábio. E outro que vem agradando a comissão é o Arthur. O Arthur é outro jogador que vem agradando lá no Fluminense. Ele não, nas suas primeiras partidas, não tinham conseguido, né? Partidas anteriores, né? Ano passado, enfim, quando ele tinha entrado com a camisa do Fluminense, não tinha agradado muito, por não conseguir competir com profissionais. Nessa temporada ele vem sendo elogiado e tem ajudado muito taticamente o Fluminense. O entendimento dentro do Fluminense é que ele está um jogador mais maduro e está conseguindo ajudar muito mais no comprometimento tático da equipe, apesar de não ter brilhado ainda tecnicamente, mas ele está sendo muito elogiado pela comissão técnica do Fluminense. Essas eram as notícias que eu queria trazer. Muito obrigado você, torcedor tricolor, que acompanhou esse vídeo. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.